Vamos quebrar pedras. Vamos lá. Pode, passa aí. Esse é o nome científico, Phyllanthus nereus, e o nome Phyllanthus quer dizer flor próximo à folha. Então essa é uma imagem dela, que a flor é bem pequenininha e bem próximo do ramo, bem próximo da A bolinha folha. na riva é da florzinha. É, Aquela bolinha vira flor, então. a bolinha vira uma florzinha. É o bumelanque, não é? É o bumelanque. É, bumelanque. É uma miniatura Aí pode passar. Peraí. Travou? Aperta pra baixo. Pega Tá a bom? setinha. Ela... Ele tá meio estressado, mas eu preciso fazer um churrasco. Esse desvio. Peraí. Esse tipo, travou tudo tipo pequeno. Aí, né? Vamos ver se. Vê se lá embaixo, não. Vamos no mouse. Ô Lu, dá um ESC. ESC. Não, ele não tá aceitando nenhum comando do Porque teclado. ele tem um sensor digital. Ah, eu tenho senha, peraí. Oi? Eu tenho senha. Senão vai ter que dar um restart. Olha. A senha é fácil É, de... tô vendo. Ele só reconhece o topo do G. É. É falta de grana. Não, é só Ele é todo Então, onde que é encontrada essa planta? Na região tropical e subtropical da Ásia e da América. Então, tanto acha na região da Índia, quanto acha bastante aqui. E o principal crescimento dela é depois de períodos de chuva. Lá na Ásia, então, depois das monções. Oi? Então, assim, na Ayurveda, usada... Eu achei isso tudo... Eu fiz essa aula bem com artigos científicos. Como eu sabia que o pessoal aqui ia trazer coisas de livros, de bem base ayurvédica, eu fui bem de trabalhos científicos. Então, em trabalho científico, comprovaram a ação ayurvédica desse fitoterápico para bronquite, lepra, anemia, perda urinária e asma. No Nordeste da Índia, tem trabalhos mostrando para doenças de pele, indigestão e tosse. No Charak, tem até descrições do Charak em textos, em trabalhos científicos. Fala que ela é o melhor tratamento para asma, apetite, melhora a digestão, estímulo do fígado e efeito laxativo leve. No Unani, que é a medicina árabe, ela é usada em feridas para diarreia e a semente é usada em feridas e escabiose. Sada. Sarna. Só um comentário, que a partir dessas ações aí, a gente pode deduzir bastante que o uso dela, é claro que isso já está na memória, mas aprendendo a pensar, né, vendo aquelas descrições, por exemplo, tem um livro ali de plantas medicinais, por exemplo, a gente precisa aprender a fazer engenharia reversa, prática, né? Exatamente, tem que fazer para frente. O que é esse bronquite, lepra, anemia, perda urinária e asma? Tem bastante está relacionado à água essa planta. Ela está relacionada a áreas do nosso corpo que tem ou uraça ou uracta e também muito relacionada à pele. Então ela é uma planta que provavelmente vai ter um efeito sobre o sistema digestivo também intenso, porque o sistema digestivo gera uraça, né? E nas outras descrições, tosse, etc., parece que ela tem uma propensão pro pulmonar também, e ainda parece alguma coisa de fígado. Ela deve ser uma erva muito boa para café, majoritariamente, e deve ter algum efeito bom sobre o pito. Exatamente. Esse exercício da gente assim, não saber o vata pitta e kapha da tua, mas aprender a decodificar a partir das ações, é muito importante quando a gente pega uma erva que não tem vata pitta e kapha na frente, mas a gente consegue pensar de trás para frente. Sim. E se for ver, são doenças em que o padrão tem um padrão muito agudo em processo inflamatório, né? Então a asma é o que? Você tá bem, de uma hora para outra, deu uma apertada, inflamou, reduziu o brônquio, veio a falta de ar. Só um depoimento caso. Na minha casa também nasce bastante, eu já peguei a planta inteira, porque arranquei, porque estava fora do lugar. Ah não, vou tomar.
Aí lavei as raízes, tudo, abri fervura, abafei e tomei. Eu tomo assim, uma xícara e faço, sei lá, 1 litro de urina a mais, sabe? É uma coisa que não é proporcional, assim. Aí eu me confundi, como assim é bom para perda urinária? Perda urinária não seria incontinência urinária? Ou pedra? Perda. Perda mesmo. Perda mesmo. Então, seria bom para incontinência. Oh, que interessante. Então mexe no metabolismo das águas mesmo. E a lepra, essas lesões de pele que tem muito tem muito exudato, lesão que fica úmida, pegajosa a lesão. Eu já ouvi falar que essa planta não deve ser usada durante longo tempo, porque sobrecarrega demais o fígado. É mais o rim, na verdade. Ela dá lesões renais. Tanto que mais pra frente vai mostrar trabalhos dela para hepatite. Mas se ela longo prazo vai afetar muito, porque eu nunca vou evitar possível. Aí no final tudo mexe com tudo. Passar? Pode. Então quais os fitoquímicos que tem? Flavonoides, que são o flavanol, são polifenóis, que está nessa linha que outro dia a Marina colocou lá, tal, antocianidinas, dananana, todos esses estão aqui no meio. Então esses são substâncias que reduzem processos inflamatórios e têm atividade antibiótica, um pouquinho. Os taninos é o que a gente mais consegue fazer uma correlação com a Ayurveda, que todos os taninos são muito adstringentes. E amargos também. Então aquele negócio do caju, a banana verde, tudo que puxa são os taninos. A parte do vinho seco são tudo a característica do taninos. Os outros não tem muita correlação. E os cumarínicos, lembrando que eles são anticoagulantes. Então esse é outro fitoterápico que não pode ser associado com pessoas que tomam anticoagulante. Pode passar, Lu. Tem os similares, tem artigos científicos que mostram o Philanthus amarus e urinária. São outras espécies do mesmo gênero. Então, dos estudos, tem bastante coisa no Google acadêmico, você vê muito trabalho científico mostrando esse fitoterápico em uso para hepatite. Então tem artigo mostrando uns 37 pacientes com hepatite B, fez os 600 miligramas por 30 dias. 60% deles evoluíram com cura da doença. Porque a hepatite B, ela é crônica, tem gente que consegue se curar dela, que você avalia isso vendo o antígeno do vírus no sangue. Se tem antígeno do vírus correndo no sangue, significa que você tem vírus no sangue. Mas se o seu sistema imune está bom, seu Agni consegue digerir todo esse processo, você pode encontrar cura para hepatite B. E com esse fitoterápico teve uma melhora de 60% dos casos dos pacientes. Porque ela vai inibir que o vírus se replique. Então, como todo vírus tem um ciclo de vida semelhante ao nosso, nasce, se reproduz e morre, ele bloqueia a reprodução. Bloqueando a reprodução, uma hora eles vão morrer. Ricardo, sabe esses viés que acontecem? Como eles não são médicos, será que é o que pode ter acontecido por ele ter ação renal? Ele ter diminuído AMA de sangue, aí não tendo mais AMA, esses vírus não tiveram comida e eles acabam por eles mesmos. Então, sabe assim? pode ser isso ou pelo aumento do Agni, né? O aumento do Agni, como ele tem efeito digestivo, eu acho que é mais pelo aumento do Agni e acaba digerindo AMA. Porque a gente pensa assim, num quarto limpo, num banheiro limpo, não dá bicho. Exatamente. Né? Você cuida dos sistemas, você não está focado, por exemplo, o interferon que vai focar o vírus. Aqui o fitoterápico ele trata o sistema ele trata o sistema para que o vírus não se sinta bem ali. O vírus não ficando bem ali, morre, você está em cura. Uma parte desse tratamento sistêmico do Ayurveda normalmente envolve no nível mais sutil, no nível mais celular, que as células não têm tejas. Então isso na prática significa a capacidade do sistema imunológico reconhecer aquilo como algo deletério, como algo danoso. Porque muitas vezes a célula começa a ficar, digamos assim, surda e
velha e burra, sem prana, para fazer a ação dela. E muitas vezes, com pranayama, com plantas, etc. e tal, o que o Ayurveda faz é restaurar a capacidade do prana de se reconhecer como um organismo coerente e conseguir distinguir o que é o organismo e o que não é. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe se, por exemplo, esse vencimento de energia era extrato seco? Extrato seco. Uma vez a gente atende, a Júlia, quando ela fez Panchakarma, que ela fez no ambulatório, o Muguê pediu para depois do processo dar a Bhumya Malaki para ela em cápsula de liberação entérica. Tá. Você pode falar pra gente um pouquinho sobre isso? Porque eu entendi que era para ir direto para liberar mais no intestino do que... Exatamente, porque tem alguns fitoterápicos que precisa colocar em cápsula gastroresistente para ele passar pelo estômago, para o pH do estômago não degradar, e aí ela vai abrir só no intestino. Esse deve ter sido um caso assim, né? Nesse caso, provavelmente... Um outro fitoterápico importante de colocar em cápsula gastroresistente é a garra do diabo. Ela também, a ação dela fora de cápsula gastroresistente. Arpagophyton procumbens. Delgado, que ela abre. No delgado. Então, esse também. Esse também, Esse efeito antiviral, que seja Pode ter. Então, aí o Basti, alguma coisa que é um caderninho. Fez Basti com... A gente fez aí, na época que a gente fez com ela, a gente fez os Bastes fazendo óleo medicado com quebra-pedra para os Neva, e no Niruha a gente usou Dashno mesmo. Ela tinha hepatite? Ela tem hepatite crônica. Então, o que você estava falando do extrato seco? Tinha 600 miligramas de extrato seco? Porque geralmente o fitoterápico, quando não é extrato seco, você dá ali de 3 a 10 gramas. O extrato seco geralmente vai ser 250 miligramas a 2 gramas. Vocês lembram quando ele estava falando dos chineses, que um piloto, quando a gente dá o extrato seco, a gente está tirando mucilagem, celulose, tudo tal, mas ainda preserva a totalidade de fitoquímicos daquela lista, né? E aí também eu acho que ainda tem harmonia. Agora, o que a ciência comum está fazendo, pegar essa sabedoria oriental e sintetizar e pegar só um fator ali, a chance de efeito colateral. Não é? Aí dá ruim, não dá bom. Os remédios não funcionam assim. Dá ruim. A reserpina. A reserpina, ele sempre fala, né? Então, o quebra-pedra, ele é uma planta interessante para fazer óleo medicado, tanto na parte imunológica quanto na parte de retenção de líquido. Então, também estudos mostrando HIV. Então, lembrando que o quadro de HIV clássico é uma redução muito grande de OJAS, da energia do OJAS, né? Então, assim, você vê que o paciente fica poli-infectado. Ele não tem mais barreira de proteção nenhuma. Porque o HIV é exatamente isso. Ele começa... Todos nós temos bactérias e vírus circulando no corpo, eles só não se reproduzem, não crescem porque a gente tem um sistema imunológico competente e uma energia de OJAS alta. A hora que cai isso, que o pouquinho de cândida que a gente tem cresce, então a paciente HIV tem candidíase oral, no esôfago, ele começa a ter o crescimento de vários vírus, bactérias e fungos, em que geralmente a gente convive com eles e eles ficam em quantidade muito baixa. E o Bhumya Malaki mostrou uma redução de carga viral e aumento de células de defesa no corpo. Isso com extrato aquoso. Então aí, Lô, tá vendo? Tem estudos que falam que não precisa tanto assim, mas aí a quantidade de extrato aquoso tem que ser alta. Ricardo, mas sem usar a medicação alopática para neutralizar a carga viral? Só ele? Provavelmente, eu tenho até o estudo aí, depois a gente pode olhar. Mas assim, eles pegam geralmente paciente não responsivo à medicação para entrar com fitoterápico. Geralmente não se tira porque aí é antiético. Vou tirar as medicações convencionais do paciente e só usar fitoterápico. Geralmente o comitê de ética não aceita. O que faz? Pega pacientes que não estão responsíveis à medicação,
Altarve, que eles chamam, que é o coquetel básico pro HIV, ou paciente que tem muito efeito colateral, que não está suportando a medicação, aí eles fazem trabalho com fitoterápica. O Ricardo, que o paciente com HIV, ele cai o acne dele também? Assim, ele fica com má digestão ou ele pode ter casos de paciente que tem bastante fome? Geralmente cai. Porque qualquer quadro infeccioso, ele vai liberar... Igual quando você fica gripado. É o quê? Criou, baixou o acne, você vai ficar letárgico, sem fome. Então, assim, na verdade, o Ayurveda pega antes do que a medicina ocidental. A medicina ocidental vê um crescimento, vê uma produção de fatores que vão reduzir a fome. Na verdade, é antes, né? Primeiro cai o acne e aí acaba proliferando. Então, provavelmente, muitas vezes o paciente não tem tanta clareza, às vezes por falta de saco. Ele não percebeu, mas a capacidade digestiva dele deve ter caído, aí proliferou bactéria, vírus e fungo, aí entrou em doença. O Bassantuada, ele coloca que quadros de AIDS normalmente estão associados ao excesso de teias queimaduras. E isso normalmente está em pessoas de um perfil psicológico muito atributo penetrante. Que são pessoas normalmente intensas, pessoas que normalmente muito críticas, etc. e tal. E esse processo psíquico, no geral, tende a ser um dos fatores causais da destruição de outros. Mas por que os pacientes com HIV tendem a ter um OJAS muito alto? Alto não, baixo? Entendi, alto. OJAS alto e tem altos consumindo outros. Senão não faria sentido ser HIV. Tanto que hoje você vê muitas pessoas já estão começando a ter resistência ao HIV. Assim, na África, né, as pessoas começaram já, a grande parte da população em algumas cidades tem HIV, que o corpo delas já começou a saber produzir OJAS, então ela tem HIV positivo no sangue, mas ela não tem doença. Então assim, ela tem o vírus, mas não tem a doença. Como aquele meu paciente, né, Rick, assim, tem HIV faz 5 anos, ele tá bem, né, a imunidade dele tá boa. Sim. Mas o que a gente viu é assim, tá com muita gordura no fígado, porque para metabolizar tudo aquilo que ele tem que tomar, essa medicação, o fígado dele também foi ficando mais obstruído. Então ele tem que cuidar de outras questões. A imunidade ele tá mantendo bem, mas ele tem que cuidar de outras questões. Pode passar? Passa. Então mostra colesterol também, tem redução do colesterol ruim, que é o LDL, é o que se deposita no... E lembrando que quem faz a conversão, a produção de colesterol é o fígado. Então a gente já viu um caso de hepatite, vi caso de colesterol. Então vê que o Bhumia Malak ele é muito útil na função do fígado, para melhorar a função, a consciência do fígado. E aí nesse caso, assim, você vai ministrar ele de que maneira? Em cápsula, em corpo, chá? Acho que depende bastante das outras coisas, se você for associar para o paciente. Então assim, se for algo leve, você quiser fazer um composto de chá ali mais digestivo, aí é legal chá. Se você quiser mexer na digestão e um pouquinho da função do fígado. Mas se você quer algo tipo HIV, hepatite, você quer um nível de Bhumia Malak mais alto, aí você encapsula, põe extrato seco e encapsula. Se você quer algo mais... É o que o Ruguet sempre fala também. Se você quer algo mais trato digestivo, aí você faz chá. Se você quer algo penetrante, tecido mais profundo, aí é melhor fazer extrato seco ou fazer composto, e ou fazer dose mais alta. O extrato seco sempre tem que estar dentro daquela cápsula resistente. Aí você vai conseguir uma concentração mais alta se fizer em cápsula gástrica resistente. Tem para casos de malária também. Lembrando que malária é um quadro semelhante à redução de energia do Racta. Então ele chega a dar quadro até de anemia. Quadro de ama, acúmulo de ama, gerando febre, mal-estar, prostração. E nesse caso, foi usado extrato alcoólico. Então eles chegam e fizeram a tintura da raiz, da casca da raiz. E de moringa?
Então, não conheço esse fitoterápico. Aí eles fizeram uma combinação, né? De extrato alcoólico de 3 fitoterápicos. E teve uma redução de 73%. Teve uma alta eficácia. Caça ocidentais é aquela de flor cor-de-rosa? É a parente da caça cisne? Deve ser. O quinino Não conheço. é bom pra malária também, né? Quinino é o tratamento ocidental, é quinino mesmo. E pode passar. E tem atividade antiespasmódica. Tem atividade que reduz cólicas. Então, esse que eles acham que é uma das vias que acaba ajudando a eliminar pedras. Porque muitas vezes a pedra está passando pelo ureter, pela uretra, pelo trato ali urinário, e aí o corpo reage e prende ela lá dentro. Então, muitas vezes você fazendo uma atividade antiespasmódica, a musculatura relaxa e você consegue eliminar a pedra. Isso tanto na via urinária quanto na via biliar. Certo? Aí, uma atividade... essa é oleífera, né? Aquela moringa era outra. Aí a atividade antimicrobiana, eles fizeram em altas doses, mas achando uma mesma eficácia que o ciprofloxacino, que é aquele antibiótico para via urinária. Mas lembrando de fazer por pouquíssimo tempo. O que é pouquíssimo? E o que seria altas faz igual doses? antibiótico, uma semana. E o que seriam altas doses? Então, você viu 1.500 miligramas por quilo. Assim, então assim, é muito alta a dose. Por isso, mas isso com um extrato alcoólico retirando. Então assim, seria 20 gotas de 8 em 8 horas, mais ou menos. Uma dose bem alta. Que é o que a gente usa, por exemplo, para cúrcuma em paciente com câncer. Entendeu? Tintura de amor. Em 20 gotas só de extrato da esfera. De 8 em 8 horas você consegue extrair O que isso. seria uma intoxicação? Por quê? Isso se você quiser usar como um antibiótico. Então aquele, por exemplo, paciente 20 com... gotas por quilo de peso? Não, 20 gotas de 8 em 8 horas. Aí o que acontece? Se um paciente está com aquela infecção urinária, que tomou cipro, tomou isso, tomou aquilo e não está melhorando, você pode tentar, no intervalo entre um antibiótico e outro, você pode tentar fazer essa tintura. Pensar na estrutura dos órgãos que ele trata, né? Sim. No sistema urinário, pulmão, Fígado. Sim. Vai Mas acabar... aí não dá pra dar extrato alcoólico se for fígado, dá? Tintura. Tintura, dá? Se você quiser atingir via urinária, Não, mas tô falando fígado não. se for para um paciente com alguma disfunção hepática da extrato alcoólico, não é bom. Olha, você sabe que isso eu desmistifiquei um pouco. Porque quando a gente tem desbiose intestinal e fermenta a comida e faz pum, não faz só pum, faz pum e álcool. Então, uma pessoa com um distúrbio digestivo soltando pum, ela está produzindo mais álcool endógeno do que as gotas homeopáticas, por exemplo, ou às vezes um fitoterápico. Porque dentro de um copo d'água diluído, a gente às vezes nem percebe o gosto do álcool. Entende? Então é assim, eu só não faço para pessoas com tendência ao alcoolismo, para não mexer com quem está quieto, crianças, também para não ativar uma tendência. Mas às vezes na farmácia só tem tintura de algumas plantas, não tem extração. Não, eu acho que é uma forma barata também de você... acessível de medicar. Nesse grupo alternativo que eu faço parte, as cozinhas fazem muito extrato seco e, extrato alcoólico. Me fizeram um de um açafrão da Índia, que alguém viajou. Perfeito, sabe? Vou aprender com tudo. Agora, um purista muito tá mal. Então, bate, porque o álcool evapora. Aí vai ficar na ou você joga na água quente. Isso, boa. Na água bem quente você joga, o álcool evapora rapidinho. Igual a gente faz comida quando faz. Sei, quando álcool. Normalmente a tintura de cúrcuma a gente já sempre indica tomar na água, né? Se a água então estivesse quente, evapora o álcool. Você esperar 1, 2 minutos. Uma pessoa muito pida que tá com associado a algum medicamento Perigo. Lesão renal. Hã? Lesão renal. Eu vou mostrar em alguns slides. Esse daí? Vamos passar.
atividade antitumoral. Então acharam uma substância que chama corilangina, que ela tem grande potencial contra o câncer de fígado. Então ele tem um prabhava e um karma bem hepático, esse fitoterápico. E o hepatocarcinoma ele é de altíssima mortalidade. Então ele tem uma capacidade de matar e ser resistente à quimioterapia muito grande. Então esse fitoterápico é muito interessante para esse tumor. Deixa eu passar a luz. Então, falando também um pouco daquela atividade antioxidante, ali o extrato alcoólico e a diferença do extrato aquoso, né? Vendo a base da vitamina C, que é o vermelho, que é uma das maiores atividades antioxidantes que tem, você vê que o extrato alcoólico ele consegue uma alta quantidade de antioxidantes, enquanto o extrato aquoso consegue menos. Então, se você quer, igual a gente está falando, quer uma ação mais digestiva no sistema digestivo, usa o extrato aquoso. Se você quer algo mais penetrante, antioxidante geral, aí seria mais interessante a decocção, ou o extrato seco, ou o extrato alcoólico para aumentar a potência. Isso no Ayurveda clássico são os vinhos medicados, né? Os alcoólicos, eles são mais penetrantes justamente pelo processo de fermentação do álcool que faz esse atributo no intestino. Só que pra gente aqui no Brasil acaba sendo muito difícil ter disponível os aristas, os ácidos. Então, é uma forma de contemporaneizar uma coisa que não é tão fácil de a gente acessar no Brasil. O outro seria muito mais o depósito, né? E isso é uma erva que acha em qualquer farmácia de manipulação. Você pede a tintura dela, grande parte das farmácias de manipulação tem. Ou extrato seco ou a tintura, eles têm. Tem algum grau assim específico? Da porcentagem? Geralmente eles fazem... É padrão. É um padrão, né? Tintura mãe, né? É um padrão. O extrato seco é que pode eles comprarem um pouco mais purificado, um pouco menos purificado. Agora aí a farmácia vai te avisar. Mas normalmente exige receita para prescritor. Por exemplo, uma pessoa nutricionista pode prescrever, eu só sei da vitamina D, por exemplo. Vitamina D até 400 UI, um médico pode prescrever 10.000, que seria o indicado. Então eles limitam. Na minha cidade isso é um pouco restritivo ainda. Eu não posso, não sendo médica, chegar lá e pedir qualquer coisa. A farmácia não vende. Aquele livro que a gente estava olhando antes, o Ayurvedic Medicine, ele tem todas as proporções para tintura. Ele dá, né, as plantas, e aí lá no final ele tem dosagem, e aí ele fala a proporção para fazer a tintura de cada uma. Então isso é legal, para quem quer fazer tintura, consultar esse livro. É esse aqui. Da capa escura? Não. O Sebastião Paul. Ele tá na mão da Kim, ó. Mas o Gil mandou esse livro pra gente. A gente tem o Gê gravou no CD da aula de plantas. A gente tem esse livro em PDF. Eu tenho aqui no meu computador, quem quiser. Mas várias pessoas aqui têm. Quem quiser, a gente pode passar. Agora, uma coisa que eu achei Deve ser no Google. uma coisa que eu acho que é importante uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar em termos da perspectiva do Ayurveda é que as coisas funcionam de uma maneira integrada. Então, a gente estudar a linguagem bioquímica da coisa ajuda, a gente principalmente entender as medicamentosa, etc. E tal, mas isso é um Ayurveda travestido de alopatia, no sentido de que a Ayurveda não é isso de uma maneira mais pura, né? Assim, a Ayurveda está considerando muito, é claro, que a pessoa está e tal, mas o Ayurveda de uma maneira farmacológica, ele tende a fazer muito mais preparados, né? E esses preparados é de fato com que fazem com que aquela planta tenha um tropismo pelo tecido que a gente está buscando. Porque quando a gente vê lá na descrição, tem várias esrotas que ela pode atuar, mas não é que ela atua necessariamente naquilo. São coisas que ela tem um maior grau de propensão. Então, lembrar sempre que o Anupana tem um papel fundamental no qual esrota que ela vai de fato se
assimilar em termos de gunas. Sim. Porque é isso que faz o Ayurveda funcionar tanto. Não é o conhecimento da erva no sentido químico que é tão importante no Ayurveda. É o conhecimento da interação de erva.